Olá pessoal, hoje a nossa convidada de hoje é a professora Ana Milani, né? Ana é uma pesquisadora, professora da universidade e trata de um tema que é muito caro para mim, que é tratar com os invisíveis da nossa economia. Ela trabalha com as tecnologias de inclusão dos nossos invisíveis. Então, um tema que inspira todos nós que trabalhamos nas dinâmicas e nos estudos de desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país, né? Antes de iniciar a nossa conversa com a professora, né, eu queria informar que hoje a gente tem um prazer de contar com a professora Milana, não só contribuindo com o Estado de Alagoas, ela desempenha um papel muito importante na Secretaria do Trabalho do Estado, assessorando o nosso secretário. Por sinal, eu queria já parabenizar o desempenho da Secretaria nesse início do governo, do primeiro ano do governo Paulo Dantas, e é fruto, né, de toda uma equipe que está lá constituída. E também ela desenvolve um trabalho na nossa universidade, conduzindo a incubadora de tecnologias sociais. Ela ajuda a fazer esse processo de inclusão. Mas antes mesmo da nossa conversa começar, eu queria falar, já que eu conheço bem a professora Ana Milana, mas ela falar um pouco quem é a professora Ana Milani. Olá a todos, e um prazer estar aqui com o professor Arnóbio, colega de universidade, né, do mesmo departamento de economia. E bom, né, espero que essa conversa, né, que tenhamos aqui venha a trazer, né, pelo menos aquela curiosidade, né, pelo que eu trabalho, que é economia solidária e cooperativismo, né? Desde sempre eu estive muito próximo, né, aos projetos de economia solidária, e eu faço um link também com o desenvolvimento, porque esse espaço, Arnóbio, permite desenvolver o local, né, as regiões, e por que não pensar futuramente em desenvolvimentos muito mais concisos, né, porque de fato incluem, melhoram renda, melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, e muitas vezes acaba sendo a possibilidade que tem as pessoas que não conseguem se inserir no mercado formal de trabalho, né? Mas igualmente elas fazem alguma coisa, elas reproduzem a vida, né? E então temos que olhar para essas, né, atividades. Bom, faço isso, sou também coordenadora do Observatório do Trabalho, né, da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, e temos feito vários trabalhos interessantes. A Secretaria tem conseguido andar muito bem e tem dado respostas à sociedade concretas, né? Não é produto só de um ano, sino que é um produto de um trabalho que já vem se desenvolvendo, e espera se aprofundar um pouco mais com as mudanças de governo e com as mudanças de políticas a nível nacional também, né? Ana, professora Ana, Sim. me explica uma coisa, como é que, primeiro eu queria entender como é que um argentino, isso deve despertar uma curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo, uma Argentina, né, com problemas diferentes, de um clima temperado, vem justamente para o nosso semiárido, para a nossa Alagoas se interessar. Como é que surgiu isso? Como é que surge Na verdade, essa sua assim, transferência para cá? Exatamente. Eu ganhei uma bolsa CAPES em Buenos Aires para estudar aqui, fazer a pós-graduação. A Argentina não é um país que tenha desenvolvido muito
os programas de pós-graduação. Aí eu busquei, encontrei, vim para, primeiramente, o estado que me acolhe é Bahia. Eu faço meu mestrado na Universidade Federal da Bahia. Então já entrou num clima do Nordeste. Exatamente, do Nordeste, né? E como bons nordestinos sempre acolhem as pessoas muito bem, você se sente em casa, né? Apesar de todos os... Sempre tem, né, inconvenientes e tudo, mas fui muito bem recebida, muito acolhida. E então, aí, depois, decidi fazer concurso público, sim. Fui trabalhar na Universidade Federal de Roraima, com mestrado, e foi aí que conheci a economia solidária, né? Nos começos do governo Lula, e ele implementando a Secretaria Nacional de Economia Solidária e colocando os projetos para as universidades, né, tocarem, né? E, bom, em Roraima não tinha muita ideia, e aí comecei a trabalhar. E foi brilhante, foi muito interessante. Nesse período ganhei o nosso incubador, nosso núcleo de pesquisa ganhou o prêmio Samuel Benchimol, né, de desenvolvimento da Amazônia. E depois fui fazer doutorado em Rio Grande do Sul e prestei concurso para Alagoas, e foi o lugar no qual, como eu digo, escolhi como minha casa. E a identidade. Hoje, quando a gente fala em empreendimentos solidários, né, a análise dos invisíveis de Alagoas, o nome da Ana Milana sempre está presente. Então, exatamente. Você, e aí nunca mais saí. Já merece o título, já é alagoana de título? Não sou alagoana de título. Minhas filhas são de aqui de Alagoas, então eu sempre... fato já. É de fato. Então, digo assim, né? Eu tenho a responsabilidade de criar minhas filhas aqui, né? Então, eu faço tudo por essas Alagoas, que elas são de aqui. Mas, Ana, a gente viveu nos anos 90, né? Você está recapitulando, né? O apogeu dos movimentos, o nascimento do movimento solidário, né? A crise do capitalismo, né? Se instalando no mundo todo, né? E a partir daí a gente viu o nascimento do movimento solidário, né? Uma nova forma de interpretar, ou seja, os trabalhadores se autogerir esse processo. Exatamente. E você participou bem desse processo, dos fóruns, depois assistimos, né, nos últimos anos, um certo desmantelamento dessa estrutura. Sim, né? Infelizmente, né, 2000 se cria a Sinais, né, 2000, 2003, como representação do movimento feito pelos trabalhadores a partir da década de 90 e dos indicadores sociais. Paul Singer, né? Exato, Paul Singer. E os indicadores péssimos, né, do Brasil e da América Latina como um todo, né? Os modelos de ajustes neoliberal não conseguiram dar uma resposta social, né? Então, como você insere essas pessoas nos mercados, né, formais que cada vez se aperfeiçoam mais, nos quais você tem problemas como básicos, né, educação, alimentação, transporte. São várias coisas que limitam essas pessoas a realizar algum trabalho. Mas a minha experiência como pesquisadora e a metodologia que eu utilizo, a metodologia que eu tento criar e estar de uma forma diferente que como a economia vem trabalhando, por isso que nós chamamos que é uma outra economia, né? Uma outra economia é possível. A gente observa em experimentos sociais reais, que as pessoas, nessas situações, procuram realizar e trabalhar dignamente para conseguir seu sustento.
Então, não é uma coisa que inventamos, não é uma teoria. Eles estão lá, lutando pelo seu dia a dia. Então, isso que é o interessante que a economia solidária vai trazer, dizer, nós temos esses experimentos que são reais. Nós mesmos, é possível, né? Pela nossa Exatamente. própria autogestão, fazer isso. E aí você tem sempre alguns pioneirismos, né? Primeiro você estrutura na UFAL, né? Todo mundo, né? Eu acho que era um corpo estranho. Você Exato. cria uma incubadora de tecnologias sociais. Me conta um pouco essa história. Na verdade é assim, né? A incubadora surge a partir... eu venho pesquisando desde Roraima, economia solidária, continuo muito próximo do movimento, venho para o FAO, também trago essa pesquisa para o Então FAO. você já trazia a experiência de lá. Exatamente, essa expertise de lá, e começo a procurar os grupos aqui, né? E, pela minha surpresa, existem grupos maravilhosos, né? De trabalhadoras, de inovadoras, de pessoas criativas que buscam, através desse trabalho, seu sustento, né? E a dignidade e a solidariedade. Então, eu assim me sinto também, isso que a vida me mostra, que Alagoas me mostra, né? Faz com que eu pense e lute por ter uma pesquisa institucionalizada no FAO, para dizer, não, isto tem que ser institucional, isto tem que ter seu espaço também aqui para pensarmos juntos soluções e possibilidades de ajudar essas pessoas. Com o quê? Com a ciência, com o que a gente tem de saber, porque eles têm outro saber, que é diferente do meu, mas não é melhor, nem porque eu sou doutora, não. Ambos temos saberes e conjuntamente conseguimos entender um pouco mais a realidade. E tem uma coisa importante, eu acho, rica em você, é você não só trazer esse movimento teórico, né, e levar para a prática. Quantas cooperativas você participou, iniciou todo o movimento, né, dos catadores, era importante a gente entender Exatamente. esse processo. Então, com um projeto do CNPq, né, que eu tive muito grande, que a gente conseguiu conhecer e fazer um mapeamento do artesanato, da economia solidária em Alagoas, isso foi em 2019, isso me levou a criar incubadora e abranger outros segmentos produtivos, né? E eu já também tinha trabalhado com catadores de materiais recicláveis e bom, né? Também com pesca artesanal, né? E assim, né? Pesca, catadores. Exato. E artesanato. Artesanatos. Né? Que tem uma riqueza enorme no estado de Alagoas. A gente não tem a dimensão do que, às vezes, né, dentro da academia, a gente não tem essa dimensão. Inclusive, eu tenho muitos artesanatos lá, dos grupos e do interior, fundamentalmente, que às vezes nós não chegamos... Você na Lagoa, né? Exatamente. Da Lagoa, Exatamente. Milano, Argentina. Exatamente. Lá envolvida com o pessoal, mas a gente hoje, quando vê se estruturando todo esse movimento, obviamente muitos contribuíram, mas tem a sua participação nessa história do movimento. Exatamente. E depois eu vejo alunos, quantos trabalhos, recentemente tivemos conversando com o Vitor Omena, um trabalho orientado por você aqui, quantos outros? Exatamente, nós fizemos uma sistematização dos dados das cooperativas de catadores de materiais recicláveis aqui em Alagoas. Essa é uma das questões que a universidade tem um papel fundamental, porque para o governo fazer política, ou pensar políticas, né? Para idealizar tecnologias sociais, eu tenho que ter a base do que eu estou trabalhando. Quantas cooperativas tenho? Qual é esse universo? Qual é o grau de instrução?
qual a renda média que eles ganham, para conseguir adequar a política a esses condicionantes, né? Então, é fundamental o trabalho da universidade, né? Que às vezes dizem, não, porque a professora Milani trabalha essas questões que são meias à margem, mas são fundamentais também, porque nós temos métodos, teorias, trabalhos que ajudam, né, a visibilizar essas cooperativas e esses trabalhadores. O importante é o resultado, né? Hoje, o observatório, né, Sim. das tecnologias sociais, né, hoje, acaba de ter um reconhecimento, um prêmio do Corecon, né, e Alagoas sai na frente com esse reconhecimento pelo trabalho que você desenvolveu. Eu queria aqui parabenizar, porque às vezes as coisas que a gente vê Alagoas muitas vezes pelas coisas críticas, mas é importante pelas agendas positivas. Exatamente. E depois você vai para estar hoje na Secretaria de Trabalho. Exatamente. E eu chego à Secretaria de Trabalho pela Economia Solidária. Pela Economia Solidária, estruturando hoje, e o Estado, mais uma vez, sai na frente, começa a ter um reconhecimento nacional na criação não só do observatório, mas a implementação de políticas públicas. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, é assim, né? A questão, né, a Secretaria de Trabalho cria o Observatório de Trabalho porque isso é um subsídio, né, à realização de políticas e ao andamento de como o mercado de trabalho está, né? A gente trabalha CAGED, PNAD, desemprego, todas essas variáveis que todo mundo conhece, né? No entanto, o Observatório do Trabalho, ele também pensa políticas, né? Pode pensar políticas e pode também subsidiar, e isso é fundamental para uma secretaria, né? E assim, tivemos um trabalho lá, inclusive o meu aluno, que foi ex-aluno, hoje já ele está formado como mestre, né? Que é o Lucas Barros, né? Que é o gerente desse projeto Juntos Cata Mais, ou Cata Mais, Alagoas, que é um dos projetos importantes da Secretaria, sim, e que teve, dentro dos estados, né, Alagoas está executando esse projeto. O que significa executar? Porque às vezes as pessoas, né, a gente recebe o financiamento e a partir disso se fazem as licitações e se compra, se chega às cooperativas com o que ele pretende que se estruturará. Acho que é o primeiro estado a executar na sua plenitude, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Alagoas está na frente. Está na frente, e chegando, né, nas cooperativas, levando os equipamentos, que são equipamentos, em geral, que eles não têm capacidade de capital de giro para comprar e que facilitam o trabalho e principalmente o trabalho decente, né? Porque é uma facilidade que se dá ao catador de ter um trabalho mais digno e preservando também a saúde dele, porque tem vários, como empilhadeira, balança, esteira do material. Às vezes eles procuram, né, o material passa aqui, eles vão ficar catando aí. Então, é bem interessante. É um trabalho muito importante que está sendo feito, né? Na Secretaria. Na Secretaria. Ou seja, parabenizar o secretário por essa condução desse processo. O secretário Arthur. O Arthur Albuquerque. Sim. Albuquerque, né? Agora, como é que você vê o futuro da economia solidária em Alagoas? Como é que você está vendo? Você que militou, é uma militante. Exatamente, participo dos fóruns e dos conselhos, e eu não tenho mais tempo, né, para estar em mais coisas. Mas, assim, tivemos 4 anos de inoperância, né, a economia solidária ficou reduzida a um subdepartamento no Ministério,
saiu de secretaria de um ministério para isso, com um orçamento de R$0 durante 4 anos. E hoje, digamos, isso impactou demais, né, a todo o nosso, em geral, em todos os estados, né, a economia sofreu. O próprio Ministério do Trabalho foi reduzido a um departamento. Exato, a um Então, departamento do mega ministério, porque um departamento do mega ministério, que é o Ministério da Economia, né? Então, tinha muita pouca possibilidade de fazer alguma política ou algum financiamento ou visão futura. Então, hoje o movimento está se reestruturando, né? Quando acontecem esse tipo de questões, os fóruns, conselhos e espaços de argumentação e de criação de política ficam muito, muito complicados, né? Porque, para você ter ideia, para fazer políticas você precisa de conselhos, de ouvir a população, de ver as demandas. Como você organiza novamente tudo isso quando está todo vulnerabilizado? Então, no entanto, Alagoas, nesse último período, está tentando reestruturar o conselho, estamos virando a página. Exatamente, estamos virando a página e espero que esse próximo ano a gente consiga ter mais políticas desde os órgãos federais para conseguir articular todo esse espaço. E no estado de Alagoas se criou uma secretaria do cooperativismo, né, e de economia solidária, dando um espaço, pelo menos no institucional, como para que ela receba um tratamento específico. Então, isso acho uma coisa muito positiva. Eu considero esse trabalho, que assim, a sua trajetória nesse movimento, algo muito importante porque você sai da universidade e traz para o poder público, para a sociedade, os frutos desse trabalho, né? A gente não ficou reduzido só ao nosso desenvolvimento, ao nosso território universitário. Como eu sempre digo, as 4 paredes da universidade, né? A gente tem que transcender, sair, e isso é um pouco que a gente tenta fazer, que isso é importante. E que os alunos também, às vezes, abraçam muito bem. Eles, com essa experiência, eles ficam muito empolgados. O nosso tempo já está chegando, mas eu queria muito agradecer essa conversa que inicia, e eu já queria fazer uma provocação. Diga. Eu queria já trazer um filhote do resultado do seu trabalho. Eu queria ver se na próximo encontro que eu queria ter com você, nosso programa, a gente trazer os empreendedores sociais ou um representante de um desses empreendedores sociais para a gente fazer a discussão de como foi esse processo de transformação, que é um trabalho muito importante e digno que você faz. Certo. Que é justamente trazer as pessoas invisíveis que poucas pessoas procuram entender, e de repente eles estão transformando a sociedade. Exatamente. Então, e assim, né, esse prêmio que eu ganho, que eu tenho, que a universidade ganha, o grupo, é um prêmio coletivo, eu falo das catadoras do Berchal do Lago, né? Então, isso também acho que foi maravilhoso, né, porque foi uma visibilidade a nível nacional. Eu fico muito caro disso no início, que é muito caro, porque nos anos 80, final dos anos 80, eu estava participando desse movimento no Ministério do Trabalho, né, vendo ocorrer os resultados dos fóruns sociais mundiais ocorrendo, né? Tive a participação e o privilégio de ser colega do professor Porcinja no Ministério. Nossa, trabalhamos que você junto então nessa realmente um privilégio. Construção e poder ver um resultado aqui desse trabalho que foi... E o prêmio é o prêmio Paul Sincher. Merecedor demais. O nome do prêmio é o prêmio Paul Sincher, dado pelo COFECON, que é o Conselho Federal de Economia. Então, é ainda mais honroso para mim ter um prêmio
do professor que vai lutar por todo esse movimento. Ana, eu queria agradecer a sua presença e parabenizar não só a universidade, mas também a Secretaria do Trabalho e, mais do que tudo, o nosso patrocinador, a CEUNI, que promove e faz existir esse podcast. Bom, obrigada por tudo também e com certeza estou disponível e eu vou trazer e vou propor para futuros encontros continuar falando da temática. Promessa é dívida. Obrigado. Tá certo.